Boa noite, amigos da Conecta Mais Web TV. Deu problema aqui. Oi. Tudo bem, Michael? Tudo, estúdio novo. Boa noite, Michael. Estúdio novo. Ah, tu não tinha visto ainda, né? Não. Nem tu? Não, muito Agora bonito temos mesmo, um hein? estudo temático aqui, parede em pura pedra, ó. Sim. Basalto, né, Basalto capital? legítimo aqui da capital nacional, né? E estamos decorando o nosso novo cenário em homenagem à riqueza da nossa terra, Nova Prata, capital nacional do basalto. É para olhar para lá, tá? Já sei. Ora Bolas é um programa da Conecta Mais TV que traz até você toda terça, 22 horas, descontração, bate-papo, informação útil, informação inútil e, essencialmente, fazer um programa mostrando gente da nossa terra para pessoas da nossa própria terra, né? Gente como a gente. Não era outro programa isso aí? Não sei. Gente da nossa terra, Não acho que sabia era que eu outro. conhecia esse conceito. né? Tinha já isso. É, tudo bem. A gente aproveita o que é bonito, né? Chegamos até vocês e nesse primeiro bloco homenageamos quem? Consegue ler os patrocínios lá? Deixa eu ver. BLO Bloco 01, é isso? Que empresa é essa? Tá bem? Super Cassol, o prazer de comprar entre amigos. Gin Sushi Bar e Delivery. O melhor buffet de sushi da região, concordam? Concordo. Concordam? Com certeza. Só, se não Depois eu vou concordasse, pedir pro vocês pessoal vão ter que sair esse- do esse- Se não se é ou não. concordasse, eu tenho que sair do programa também, né? Me É desculpe. aniversário do Fed hoje, hein? Parabéns, Parabéns, Felipe. Luiz Felipe Denardi Goulart, pelo seu Parabéns. 40º, acredite, sabe? Por aí. 49. É. Rosinhol, o posto central ali na Praça da Bandeira, né? Um posto completo esperando por você. Só o prazer de comprar entre amigos? Sim? Beleza. Tu não ouviu? Não, Tu tava onde? só vi o Super Gassol. Eu vi uma entrevista do Ito, muito bem o Ito na entrevista, hein? É? Parabéns. Emar Artefatos de Cimento. E o Hora Bola, você sabe, sempre tem um convidado para contar suas experiências de vida, sua trajetória, seus sonhos, realizações, frustrações e que mais? Né? Sua Preferências vida, né? políticas, futebolísticas. Sua vida toda. E o nosso convidado hoje é importado da cidade de Veranópolis, velho Alfredo Chaves, e é ninguém mais, ninguém menos do que Valdemar de Carli, o prefeito que tem o coração do povo na mão. Nosso líder de Veranópolis. É, O coração do povo de Veranópolis, de Nova Prata, da exato, tem região aqui, vários. né? Ah, o do meu pai, inclusive, uma vez passou por ele também. É. Lembra disso? Faz 25, mais de 25 anos. Boa noite. Boa noite. Não, falando uma vez que o senhor quebrou um Boa galinho noite para nós. aos telespectadores de Nova Prata e região e aos meus inquisidores aí hoje. Inquisitores, né? Nossa, tô no Olha aí, sentido ó. Torquemada. Uma classe diferente. a Tomás nossa. de Torquemada. Lucas, inquira É. nosso convidado com a primeira e mais complexa pergunta. Quem é Valdemar de Carli? Olha, eu sou pratense. Sério? Sério? É. Ah, não acredito. Eu nasci em São Liberal, que é uma capela entre Fagundes Varelas e Vista Alegre, que naquela ocasião, quer dizer, faz muito tempo, né? Pertencia a Nova Prata. Era grande Nova Prata. né? Século Nova XX, Prata, né? em Nova Prata. Na verdade, eu sou pratense, que agora seria Vista Alegrense, né? Não sei se esse é o nome que eles utilizam. É. Com 5 anos me tornei fagundense, Fagundes Varela. Né? Meu pai adquiriu um comércio, né, na cidade de Fagundes. E hoje eu sou um cidadão veranense. Então tenho 4 nacionalidades. Foi aí. migrando daí. Interessante. Ah, então é conterrâneo, a gente não sabia. Nós Mas votando nos outros, né? a minha carteira de identidade é Nova Prata. Nova Prata que mesmo, pertence a Nova Prata. Sim. Na verdade, fica bem na divisa, São Liberal, eu acho que a maioria conhece, então, fica dos Aiolf aí, Sim. das lojas Aiolf, Sim, que são imagino. meus primos. É? Fica bem na divisa entre Fagundes Varela e Vista Alegre hoje, que era Veranópolis e Nova Prata. Mas assim, na fronteira. Que Nasceu beleza. ali nessa fronteira e ficou até que idade lá? Como é que foi a infância ali? Ele acabou de falar que foi até os 5 anos. Tá 5? Não, presta atenção nas pessoas. Não, né? eu queria saber da infância, como é que foi aí Ah, no sim, sim. interior. A juventude. Como é que era dele. assim, senhor? Já tomava No corrida interior onde da quer? Grande Nova Prata. Plantava milho, essas coisas, né? Desculpe não ouvir. Plantava milho, corria de choca, essas Não, coisas, mas eu assim, saí tomava muito rasante de quero-quero, tudo Saí mais. muito novo de lá. Ah, é? 5 anos. A minha avó ali, a minha avó em São Liberal, ela tinha uma pousada dos carreteiros.
Que inclusive é o nome do Era CTG de pousada Cotiporã. dos carreteiros, né? O meu pai sempre fala que ele era guri, ele acordava, né? Acordava de manhã, né, para alimentar os animais dos carreteiros. Então, era um intercurso, um caminho, né? Um caminho aí do comércio, né? Do pequeno comércio daquela... Estamos falando aí de 70 anos atrás, 80 anos atrás. Aham. Né? Mas são histórias importantes, né? Histórias Sim, importantes. claro. As raízes a gente sempre procura conservar e manter. Uhum. E aí então o senhor chegou em Veranópolis e se dedicou aos estudos? Ou? Não, eu fui estudar em Veranópolis. Eu fui com 11 anos, eu saí de casa, fui estudar em Veranópolis. Ginásio Divino Mestre, dos Maristas. Depois, com 14 anos, eu fui a Porto Alegre fazer o que era o científico, né, naquela época. Né? E aí eu fiz o vestibular, né, fiz o vestibular em 1970, né, 71, entrei na faculdade em 1971. Passei direto na URGS, né, passei na Universidade Federal para medicina, o que não era tão fácil, né, naquela De primeira ocasião, ainda. com 17 anos, né, Meu Deus. saído da colônia, né, da colônia, né. Então essa parte é uma história, né, a minha história é essa. Era um destino mesmo Aí traçado. eu fiz residência, né? Fiz residência médica no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, em clínica médica. E depois, né, em 1979, me formei em 76, em 1979, eu fui ao México, né? Morei 3 anos no México. Por que eu fui ao México? Porque naquela ocasião era um dos centros de cardiologia do mundo, o Instituto Nacional de Cardiologia do México. Né? Um hospital enorme, um hospital voltado totalmente à cardiologia, e que eles davam 6 bolsas de estrangeiros, para todos os estrangeiros, todo ano. Então, na minha época, fui eu brasileiro, tinham 2 argentinos, tinha um espanhol, tinha um português e um colombiano. Eram 6 bolsas dos estrangeiros. Né? E ali eu fiquei quase 3 anos, né? Fiz mestrado na Universidade Nacional Autônoma do México, que corresponde hoje à USP, né? A Universidade de São Paulo, mais ou menos, eles têm, né, a mesma, digamos assim, a mesma potência acadêmica. Sim. Isso na capital mesmo. Na da cidade. capital, né? Eles têm uma universidade, a UNAM, maravilhosa lá, eles têm uma área enorme que ocupa lá naquela época era uma área que não era quase nem habitada na Cidade do México, hoje já é super habitada, né? A Cidade do México é do mesmo tamanho de São Paulo. E depois eu vim a Porto Alegre, né? Trabalhei no Hospital de Clínicas durante 6 anos em Porto Alegre, e aí tive a oportunidade, né? O meu sonho era seguir carreira universitária. Eu ia perguntar agora por quê. Mas eu senti que realmente naquela época era muito difícil. Por que a medicina, Valdemar? Por que a medicina? Porque a medicina? Tu escolheste. Olha, sempre foi, desde o científico, eu me direcionei para as áreas humanas que ele chamava, né? Acho que não era muito bom em matemática. Tu sabes que naquela época também. o científico... Eu estudei direito, né? Também naquela época o científico, quem se direcionava para a medicina no último ano não fazia matemática, fazia só mais áreas voltadas ao número. Barbada. E Mas lógica também. Alguém te influenciou nisso aí, Valdemar? Hoje não é mais assim, sabes? Hoje não é mais assim. Mas, em suma, acabei recebendo o convite para vir a Veranópolis. Né? Eu já tinha 2 filhos, eu precisava sobreviver. Né? Acredito. Aquela época é uma época difícil, né? Para nós que a gente não saiu de uma família simples, uma família humilde, e chega um ponto em que tu tem que decidir, né? Ou você segue uma carreira universitária penando, né? Literalmente penando por 8, 10 anos, ou você abraça uma outra oportunidade. Né? E foi o que aconteceu, eu vim a Veranópolis. Já tinha os 2 filhos. Já tinha 2. Agora são 3, que é o Fernando, é o terceiro, esse teu amigo aí. Esse já nasceu aqui, não, nasceu em Porto Alegre, né? Nasceu em Porto Alegre. Como é que tu vê o avanço daquela época no México, Valdemar, e hoje, na cardiologia? Do México ou do Não, médico? assim, No México? Naquela época, hoje eu te diria que a cardiologia brasileira, né, eu acho que está no mesmo nível ou melhor que o México, né? Hoje a cardiologia brasileira é praticamente o nível americano, mas naquela época não. Naquela época, o famoso, um dos lugares, além dos Estados Unidos, quem queria sair para a cardiologia era o Instituto Nacional aí do México, né? Então,
Então, eu ganhei a bolsa, né? Na verdade, eu me inscrevi e fui classificado por... acho que alguém mexeu com os pauzinhos lá, né? O senhor não pensou em fugir do México direto para os Estados Unidos, pular o muro Atravessar lá, ali só. Atravessar a fronteira. ganhar em dólar, essas coisas? Então eu recebi o convite e casei, né? Nós casamos, a patroa está aqui, né? Nós casamos. Aquela senhora Aí. que é apresentada para nós aqui? Né? Nós casamos e fomos embora. Ah, fizeram bem? Atravessaram a fronteira. Outro dia. Atravessaram o Rio Grande a nado lá. Então tu já arrasava corações, A lua de mel foi aqui no Coroados. Ah, foi? Sério? O senhor lembra qual é o quarto? Hein? Mas essa é a minha vida acadêmica aí, basicamente, né? Da parte da medicina, né? Toda a formação aí. Né, o Lucas perguntou se o senhor arrasou o coração e aí resolveu ser cardiologista, foi isso? A senhora confirma? Tu sabes que quando eu fiz que a gente chama medicina interna no Hospital de Clínicas, que abrange todas as especialidades, eu logo me direcionei para cardiologia. Logo me direcionei e disse, vou fazer cardiologia. E Porto Alegre não tinha muita opção naquela época, só tinha um instituto de cardiologia agora, né? Tinha São Paulo, né? Mas com essa inscrição que eu fiz lá e como eu fui aqui em Oado com a bolsa, eu ganhava uma bolsa. Sim. Nós ganhávamos $700 mês, né? Pagava 400 de aluguel, mas sobravam 300 mas eu por 500 já ia. Hoje? Eu por 500 já estava indo. Tu tem algum familiar nessa área da medicina? Não. Nada? Não? Ninguém? Na minha família eu fui o único que fui para esse ramo aí. Aquela época, na verdade, as famílias tinham muitos filhos, né, naquela época, e geralmente se direcionava um ou dois, né, ou era ir para o seminário, para padre, ou seguir numa outra atividade. Era assim aquela época, Eu fui escolhido da família e meus outros irmãos não tiveram essa oportunidade justamente porque... estudaram para padre. Tinha que optar por um. Aí foram fazer seminário, seus irmãos. Ou vir para o seminário. E diz uma coisa, o senhor não se sente um pouco culpado? Que todo mundo que eu vejo que quando morre de parada cardíaca, né? O senhor não se sente culpado por ser cardiologista e todo mundo morre porque o coração para? Não tem nada a ver? Não, Falei bobagem? Não, é que a área... Hoje a maior mortalidade, né, na nossa área, né? Depois de acidente de trânsito, provavelmente são mortes cardíacas, né? Então, todo mundo para o coração, né? Está preparado para isso, né? Pensa um órgão que não para nunca, Gustavo. Está preparado, né? Eu tenho outro. O cérebro. Já pensou bobagem, Tu pensou bobagem, Piada. Eu Tu não pensou pensei bobagem. nada. O que é sem cartão lá que apareceu no vídeo? E, doutor, então o senhor se estabeleceu em Veranópolis, mais ou menos em que ano? 1970 aí? Não, 80 aí? 86. 86 já? Eu voltei do México em 1981 e fiquei em Porto Alegre até 86. Até 86. Trabalhei no Hospital de Clínicas, né, na UTI, na UTI do Hospital de Clínicas. Só barbada? Era contratado, só barbada lá, era contratado do hospital. Mas foi uma opção, né? Foi uma opção de vida, difícil de tomar essa opção para mim, que eu tinha feito, como te disse antes, uma formação para seguir até uma carreira que a gente chama acadêmica, né? Mas foi aquela opção que surgiu na época, a gente tomou essa decisão e não está nada arrependido, absolutamente, né? Por estar convivendo aí em Veranópolis, aí que a gente teve ter uma vida plena aí na cidade de Veranópolis. E o senhor concilia médico e a prefeitura assim todos os dias ou? Não, eu tenho um roteiro, né? Eu acordo, vou para o hospital, eu tenho meus doentes baixados, passo no hospital, fico geralmente até 9, 9h30 no hospital, 10, depende. Aí vou para a prefeitura. Vou para a prefeitura, fico até às 5 da tarde, um intervalo de 1 hora aí no almoço. Geralmente eu fico na prefeitura até a meia hora, porque das 11h30 a meia hora é um horário que eu estou sozinho quase na prefeitura, é um horário que eu rendo bastante ali. Consegue trabalhar? É a hora que eu reflito, aí assino meus papéis, etc. Aí eu volto 1h30 e fico até às 5 da tarde e depois vou para o consultório. No consultório eu fico... A minha média depende, vai das 19h30 às 20h30 no consultório. Tá louco. Aí eu volto para o hospital à noite, né, depois do consultório, vou visitar os pacientes de novo e depois eu chego em casa
E aí, claro, né, a patroa prepara aquela janta, aquele sanduíche. Tá? E ainda tem tiro para trazer para o programa aqui. Aquele sanduíche. Que hoje não teve sanduíche, então. Pois é. Nós temos uma pizza. Vamos providenciar uma pizza. É que fecha às 6, né? Não fecha às 6. Liga para teleentrega aí que tá. Nossa senhora, que rotina, hein, tio? Isso tudo é medo de perder o eleitor? rotina é pesada. O senhor está sempre acompanhando o eleitor, então, o consultório? Tem que gostar, né, Tem Tia? Tem que gostar. Eu acho assim, ó, a rotina ficou pesada agora na pandemia também, né? Muito pesada, porque a gente assumiu essa parte também da pandemia, né? A gente tomou a frente aí do comitê de crise, então, esse ano, o ano passado, esse ano realmente a situação está bem complexa, bem complicada. A gente tem um final de semana, né? No final de semana a gente está sempre no hospital. Eu te diria que eu estou sempre no hospital. É chamado, agora com o Covid, a gente passa lá para ver como é que está a situação dos pacientes, principalmente agora nesse período aí que nós tivemos no último mês aí de março, com um período de gravidade maior dos pacientes. Praticamente a gente montou aí residência no hospital agora, mas a minha rotina é essa, viu? De Veranópolis é essa aí. Ainda tinha o Veranópolis, lá o clube, sim, né? Mais um passatempo, né? Ainda tinha uma série de outras coisas. Aí, tinha mais o VEC. Pra gente se ocupar um pouquinho mais, mas... Enquanto descansa... Agora abandonamos, o Veranópolis abandonamos. Quer dizer, ajudamos, mas sim, meio à distância. Não estamos mais assim à frente do clube. E o senhor teve Covid, né? Eu passei o Covid na época da eleição, aí bem nos 15 dias que antecederam a eleição. E tive, assim, uma afetação moderada. Viu? É moderada. mesmo? Fiquei até com falta de ar, fiquei com tosse, mas me controlei em casa. O kitzinho, E você gosta de oferecer o kit cloroquina lá ou não? Não? O kit preventivo? Eu tomei. Tomou? Eu tomei. O kit, assim, gente, é polêmico, tá? É polêmico, né? Bastante. É claro que agora com a vacina, né, a coisa clareou um pouco, né? Sim. A coisa, como é que eu vou dizer? Não, a vacina mas a referência, vacina, né? A solução é a vacina. Só que até 2 meses atrás a gente não vislumbrava nenhuma outra possibilidade de tratamento, né? Uma coisa é fazer o tratamento, outra coisa é a profilaxia. E se tem dúvidas ainda se funciona, se não funciona. Porque há quem diga que é a própria história da doença, né? Eu acho assim, se você entrando nessas... O princípio da maleficência, né? Se você não faz mal com aquele kit e tem aquele problema da cloroquina, né, que pode trazer alguma arritmia cardíaca, eu posso dizer que a cloroquina é uma droga, se você avaliar o paciente, individualizar o paciente... Mas se der arritmia, procura o senhor daí, né? Isso, Não, mas estou dizendo, não é uma droga perigosa. Não é. As pessoas falam, não é, já tem... Alarmam muito, olhem quantas pessoas no mundo tomaram cloroquina, em todos os países, não se ouve, nem nos trabalhos. Dá para tomar com uísque, não? Um amigo meu quer saber aqui. De morte com a cloroquina. É claro que houve uma politização, né, da pandemia muito grande, e isso trouxe vários prejuízos. Mas assim, a verdade é assim, toma quem quer, né? Quem acha que funciona, o médico que prescreve acha que ele tem toda a liberdade para prescrever e toma quem quer, né? Eu acho que... Tu é a favor ou o que tu acha? Eu assim, eu acho que eu já fui mais convicto. Com essa nova cepa aí, eu te digo que a minha convicção balançou. Aí eu pergunto o seguinte, será porque na verdade essa cepa vem de uma agressividade, os lentes já internos muito ruins, muito mal, né? Então, será que não seria o vírus criando uma resistência à medicação que já estava sendo usada? Será que não? Acho que não. Acho que é uma cepa mais agressiva. Eu escutei sobre isso também, não sei se... Uma mutação, que nem às vezes o antibiótico deixa a bactéria mais forte, o vírus, né? ele vai ter essa mutação. A verdade é assim, nós fizemos lá em Veranópolis uma observação, tá, dos pacientes que foram para a UTI. Todos os nossos pacientes que foram para a UTI, todos. A gente fez um levantamento daqueles que fizeram uso da droga e os que não fizeram uso da droga, para ver se tinha alguma diferença. A verdade é assim, não teve grande diferença, só qual é o grande problema, né? Que a maioria das pessoas começou a tomar essa droga depois do quarto, quinto dia. A média foi 4 dias. Aí não adianta mais nada. Aí já passou, certo? A possível eficácia da droga já passou, ela tem que ser tomada nos 3 primeiros dias, né? Então essa é a minha opinião definitiva, né? Se a pessoa
tem fatores de risco, né? Já se essa pessoa é idosa, tem alguns fatores de risco e se ela iniciar bem no início dos sintomas, eu sou a favor. Agora, se já for no terceiro, quinto dia, assim como adianta, tem muita gente que muita gente vai na farmácia, compra e começa a tomar por conta porque não adianta, né? acha que previne. Antes mesmo, né? A temporalidade da doença que é importante. Tem que saber o dia que você começou a ter os sintomas, certo? Qual é o dia 1? O dia 1 foi esse e aí você fazer o tratamento o mais cedo possível, talvez funcione. Muita gente está tomando como se fosse aspirina, né? Tá tomando... Mas como eu te disse antes, já tive uma convicção maior, da utilidade dessas medicações. Eu também concordo, acho que hoje está bem agressivo. A gente tem que ser sincero. Não, a gente vê por aqui, né? Estão morrendo 2 por dia. Não, mas ele que está no meio lá, né? Imagina se não... Na linha de frente. Pois é. Não, pode ir. Doutor, o senhor, agora tanto como médico, como prefeito, o que o senhor acha das regras de distanciamento, isolamento ou até fechamento de estabelecimento? Eu acho que isso é muito funciona, né? A gente é contrário ao lockdown, né? O lockdown horizontal, né? O lockdown horizontal, ele pode ser efetivo e ideal num país, né, altamente civilizado, onde tem um suporte social. Aí é uma coisa. Você fazer um lockdown na Alemanha, em que você paga o salário da pessoa que ficou em casa, você faz com que aquela empresa, você dê subsídios para aquela empresa que ficou fechada. Isso é uma coisa, né? Agora nós estamos falando do país, nós estamos falando do Brasil, né? Em que nós não temos esse suporte social, né, para permanecer um mês fechado. Exato. Não temos. Quantos irão fechar? Como é que nós vamos pagar o salário? E mais, né? Você pega uma cidade grande, com um monte de aglomerações, favelas, vamos falar aqui de favelas e coisas, é outra realidade, gente, é outra realidade. Você fazer lockdown em favela é uma coisa totalmente inefetiva. Uma que a polícia nem consegue chegar às vezes, né? Não tem, Uma coisa, como eu disse antes, é você fazer na Itália, fazer na Alemanha, que são famílias pequenas, que tem sua casa, que tem, consegue manter um certo distanciamento. Agora, querer fazer lockdown horizontal aqui no país realmente é uma situação muito complexa, muito complicada. Poderia até ser efetiva, mas eu te diria que é fora da nossa realidade. Certo. Nós temos bastante elogios aí. Bastante elogios, mensagens. Olha, lê aí, Lucas. A Inês Della Valle, excelente profissional. Marinês Illi, excelente médico. A Glória Dalla Libera. A Pati Donadello também. A Pati dizendo que um grande médico tratou o meu pai com muito carinho. Patrícia Donadello Bison, é a nossa companheira de bancada aqui. A Marli Mesalira, excelente profissional. Tem bastante pessoas aí elogiando. Não só como médico, como prefeito também, Maria. Os pacientes que sobreviveram estão elogiando aqui, doutor. Parabéns. Eu tenho bastante clientela aqui na Nova Prata, tenho bastante paciente aqui. Já tive mais, é claro, obviamente agora, como eu trabalho menos no consultório. Mas a cidade aqui também está bem servida de cardiologistas, aí não tem... Mas como é que eu sei, muitas vezes santo de casa não faz milagre, né? E é assim... o pessoal de Veranópolis procura Nova Prata procura Veranópolis. Verdade. Veranópolis procura Bento procura Caxias, e os de Caxias vão a Porto Alegre, e os de Porto Alegre vão a São Paulo. Uma vez o pessoal procurava mais Veranópolis para brigar, gurizada, né? Uma vez agora até que uma vez tinha mais rivalidade, agora tá meio manso, pô. Isso é normal. Tá meio manso. Nós temos que chamar nossos patrocinadores. O quê? Já? Primeiro intervalo então, mas já voltamos com o Hora Bolas e a presença ilustre do cardiologista, presidente do VEC, Veranópolis Esporte Clube, e hoje prefeito de Veranópolis, Valdemar De Carli. Não saiam daí, já voltamos, vou botar minha máscara agora para o intervalo, né? Aguarde um instantinho, já voltamos com o Hora Bolas pela Conecta Mais TV. A Pamplona é um comércio de tintas automotivas situada em Nova Prata. Com todo o cuidado e profissionalismo, chegamos à cor e tom desejado em lata ou spray. Você encontra na Pamplona produtos de cuidados gerais para seu carro e também tapetes industriais de diversos modelos. Pamplona Tintas. A Odontoclínica Ferri trabalha de forma descomplicada, rápida e com assertividade, garantindo naturalidade e beleza ao seu sorriso. Visite o dentista regularmente. Odontoclínica Ferri, realçar sorrisos e melhorar a qualidade de vida das pessoas é a nossa missão.
La Parola Pizzeria. Viva a experiência! Sabores que surpreendem em um lugar encantador. Venha sentir a Itália. La Parola Pizzeria. Você gosta do nosso talk show? Então nessa quinta-feira teremos um dos criadores do talk show aqui da nossa região. Sabe quem é? Radialista, compositor, comunicador, ele é Ari Campos e estará contando a sua história aqui nesse sofá. Nosso serviço de atendimento domiciliar conta com profissionais especializados que vão até sua casa realizar a coleta de exames laboratoriais com toda a segurança e conforto. Para agendar é muito simples. Entre em contato pelo telefone, pelo WhatsApp ou pelas nossas redes sociais. CML 40 anos. Você conhece, você confia. Super Cassol. Padaria, fornadas diárias que garantem um pão fresquinho. Açougue, higiene, procedência e qualidade nos cortes. Fruteira, entregas diárias para garantir a qualidade. Floricultura, flores para alegrar seus ambientes. Super Cassol, o prazer de comprar entre amigos. Gin Sushi Bar e Delivery. Buffet livre, ao quilo, à la carte e omakase, de terça a sábado. Buffet com mais de 40 tipos de sushis, grelhados, risotos, comidas orientais, saladas e os melhores mousses. Gin Sushi Bar e Delivery, o melhor buffet de sushi da região. Rosinhol Posto Central tem novidade para você. Faça o download do aplicativo Argo 360. Digite nosso código ROSE e crie sua conta. Pronto, agora é só desfrutar os benefícios. Rosinhol Posto Central. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. O Gustavo tá sentindo um sopro aqui no meu coração, eu acho que não quer dizer nada, né? Não sei, tá apaixonado? Tu lembra daquele nosso amigo, o Bunda, que era apelido dele, ele tinha um sopro embaixo. Aqui, né? Mas era em outro, era próximo ao coração. É a primeira vez que eu me consultei com um cardiologista quando era guri, ele falou que eu tinha um sopro no coração. Depois apareceu. Aí faz o quê? Bota um apito pra... Era um assopro ou um sopro? Sei lá, sopro, acho. Olha essa câmera aqui, Gustavo, nova câmera. É assim, é que tu não tava aí a semana passada. Então, já uma câmera tinha? agora, do novo Você ângulo. que ser essa câmera aí. Pois é, tô me sentindo importante. Mas magro agora. essa aí fica, ó. Este é o Hora Bolas pela Conecta Mais TV e chegamos a vocês graças ao gentil oferecimento de La Parola Pizzaria. Viva a experiência. Gosta lá, Mike? Tá bom lá, Mike? Vamos voltar aos rodízios aí, né, Gustavo? Vamos. Não, vamos não, pelo amor de Deus. Se eu for pro rodízio, eu não entro mais na roupa. Casa das Massas, da nossa casa para a sua. E Odonto Clínica Ferri. Realçar sorrisos e melhorar a qualidade de vida é a nossa missão. Nossa, doutor Evandro, Eu acho que tem um recadinho importante para ler aí, Gustavo. Tem importante pelo seguinte, ó, tem uma manifestação aqui, está sendo preparada para quarta-feira amanhã, né? Quarta-feira, dia 7. Quarta, quinta e sexta-feira. 7, amanhã. 8 e 9 de abril, tá? Amanhã, depois de amanhã e 3 depois de amanhã. Os empresários do ramo da gastronomia de Nova Prata estão convidando a população em geral para participar de uma carreata. Na verdade é um passeio, né? Uma mobilização
para pedir uma maior flexibilidade nas regras para o funcionamento de restaurantes, bares, lanchonetes e tudo mais. Isso será então nesses 3 dias, das 17 às 18 horas, né, saindo do bairro Retiro até o centro de Nova Prata. É uma manifestação pacífica, somente em busca do direito de poder trabalhar, né? Infelizmente, em função do mau comportamento, né, de um setor da sociedade, quem paga é o comércio, quem paga é o lojista. Quem puder comparecer e ajudar, e Veranópolis, da região, pode comparecer aí para ajudar. Sem bagunça, sem gritaria, nem nada. É uma manifestação pacífica, né, e conta com o apoio da SIC, CDL, Cindy Lojas e também com o costado da Polícia Rodoviária Federal. Então está tudo dentro dos conformes, né, da regularidade e acho importante participarmos, né, que afinal de contas estão pagando os justos pelos pecadores. Tá, agora vamos pegar um gancho, você está falando no intervalo. Quer pegar um gancho? Como é que é? Como o senhor jogava muita bola aí, doutor? Falou que jogava de meio, Piá. Ei, Fernando, diz para nós aí, Fernando. Manda aí. Aqui no intervalo estava dizendo que era craque. Eu gostaria que o pessoal participasse aí para ver se era o meio campo que ele falou aqui no intervalo. Testemunhas da época aí, por favor, podem participar do programa. Conta essa história para nós aí. Olha, muita assistência? Olha, eu não sei se eu jogava, mas eu era bastante cobiçado aí pelos clubes da região. A minha formação toda, eu sempre fui muito ligado ao futebol, desde pequeno, né? Com o Botafogo lá de Fagundes. Mas eu joguei em todos os clubes aqui da região, Veranense, no Pratense disputei umas, eu não lembro bem, mas acho que nós disputamos umas 3, 4 Copas Governadores do Estado aí, na época do Ademir, na época do Bode, na época do Casquinha, né? E tinha jogadores de fora também. Ressaltando assim, eu nunca cobrei nada, viu? Eu nunca cobrei nem a passagem para vir de Porto Alegre para cá. Jogava... Mas tá cobrando hoje? Jogava por amor. Doutor, tá na justiça. E na época, se desse quebra-pau entre Paratense e Veranense, o senhor batia pro lado de quem? Olha, nos dois? Eu bati pro lado dos dois. Aí que é bom. Só pode ser libriano. E o pessoal sempre dizia que jogar em Fagundes era muito difícil. Lá em Fagundes é difícil. Meu Deus do céu. É a bomboneira. Mas não era difícil pelo comportamento da torcida, era que o time do Botafogo era muito bom. Obrigado, meu Deus. O time do Botafogo era um time muito bom e formado quase só por jogadores de Fagundes, todos estudando fora. A maioria estudava fora, o pessoal chegava no dia do jogo. E a gente era uma época amadora praticamente, né? Os times eram profissionais, mas se jogava como amador. Então foi uma época para mim muito interessante. Eu todos os sábados vinha para casa, para Fagundes, eu vinha namorar quando eu já comecei a namorar a esposa ali em Veranópolis, né? E eu aproveitava para jogar. É claro que a gente viajava muito, né? Viajava bastante. E ela te deixava jogar? Ela te deixava? Tinha que deixar, né? Eu esperava o ônibus, quando a gente jogava para o lado de Pelotas, Cachoeira, com o Grêmio Pratense, eu esperava o ônibus, olha só, eu esperava o ônibus na Ponte do Guaíba. Nossa. Eu esperava a delegação do... E aí eles me deixavam à noite, geralmente muito tarde, aí nessa região aí, chamavam um táxi, aí vinha. Aquela época, né, era diferente, não tinha esse risco que tinha hoje. Mas não tinha Uber. Basicamente era isso, né? A gente ia jogar aqui em Erechim, a gente jogava. Se voltava aqui para Nova Prata, Veranópolis, aí você pegava o ônibus o ônibus que passa aqui 20 para as 3, eu sempre me lembro, o Concórdia, né? Passava da Unisul ao Concórdia. Unisul. Esse é um ônibus famoso aí, a maioria pegava esse trem aí das 2h40 da manhã, porque chegava exatamente às 6, 7 da manhã em Porto Alegre e dava para ir para a faculdade. Chegava até em casa, tomava um banhozinho, ia para a faculdade. Então foi uma época praticamente todo fim de semana. Tenho grandes recordações de futebol, né? Gosto muito de futebol. E tanto que depois, quando eu vim a Veranópolis, eu acabei logo... O Veranópolis foi fundado em 92, 93 subiu para a primeira divisão. Certo? E eu era o médico do clube naquela ocasião, né? Me convidaram para trabalhar como médico do Veranópolis. E em 95 eu assumi a presidência do clube, e fiquei até o ano de 2000. São 15 anos, né, ininterruptos, né, como presidente do VEC. E foi uma época do Veranópolis, assim, que a gente chama de gloriosa. Gloriosa. A gente sempre estava entre os 4, né, do Campeonato Gaúcho, né? Uma montagem de equipe sempre muito boa. Sempre incomodava os grandes, né?
Então, a ligação com o futebol, né, bastante estreita, aí, sem dúvida nenhuma. Tá. E aí, como é que foi o trabalho de estruturação do novo clube? Praticamente o senhor pegou para estruturar o clube, né, o Veranópolis. O Veranópolis, naquela ocasião, o treinador era o Tite, né? O Tite? O Tite era o... E o Cássio era o goleiro? O Tite, ele subiu com o Veranópolis em 93. O Veranópolis subiu num jogo contra o Grêmio Bagé. Na verdade, subiram os dois. O pessoal da torcida do Grêmio Bagé gritava marmelada, marmelada, porque na verdade o empate, né, com o empate subiam os dois clubes naquela época. E obviamente que se jogou pelo empate. Claro. Sim. Lógico, né? Qual o problema? E aí nós começamos a estruturar o clube, né? O clube que não tinha praticamente nada, se estruturou, Veranópolis, fez uma base muito boa, começamos a aumentar a capacidade também do estádio, do Antônio Davi Farina, né? Sempre com auxílio da prefeitura, com os prefeitos da época. Foram anos muito interessantes aí, né? Esse do Veranópolis, né? Que infelizmente a situação hoje, né? Totalmente diferente, né? Com os clubes do interior aí com uma dificuldade enorme para se manter. E não sei o que vai acontecer aí com o futebol do interior aí, né? É difícil fazer uma... Mais um ano assim não... mais um ano de pandemia, praticamente vai fechar. Vai fechar os pequenos aí, vai... Escovec não é pequeno, né? E também que assim, né, o empresariado se retraiu, né? Tanto o empresariado propriamente dito, de empresas que sempre patrocinavam, né, quanto os empresários do futebol. Eles não estão mais investindo, porque obviamente eles também, né, a rentabilidade deles, fora os grandes empresários, a rentabilidade dos outros caiu bastante. Então está muito difícil para se fazer futebol. Não sei o que vai ser aqui do Veranópolis agora, que não sei. Conversei ontem de noite com o Generoso, que é o presidente. Está todo mundo muito assustado, muito preocupado, e a gente vai ter que tomar uma decisão aí durante esse mês de abril, se continua com o clube disputando campeonatos ou até se pode até ter uma possibilidade até de se fechar definitivamente o clube. Meu Deus, tomara que não aconteça. Tomara que não, porque envolve toda a região aqui, nossa, aqui, né? Para nós era uma mobilização, né? Não, pelo amor de Deus. Que perigo, né? Tomara que não aconteça. Quem é que foi o teu padrinho político aí, Valdemar? Olha, a minha vida política em Veranópolis começou... Eu tive um convite do seu Elias Rosamantino, né, da Boito, né? Você conhece ele bem. Bastante. Para ser o secretário da saúde, o primeiro secretário da saúde de Veranópolis. Teve uma época, não lembro bem, né, essa temporalidade aí, mas teve uma época que os municípios foram obrigados a organizar a Secretaria da Saúde, né? Naquela época que se chamava a descentralização, né, dos serviços, né, para os municípios. Então o seu Ruas me convidou para mim fazer o Plano Municipal da Saúde, para organizar essa municipalização, né? E depois eu saí, aí com o seu Nadir, quando o seu Nadir foi prefeito, ele me convidou para continuar como secretário. E talvez a minha maior obra em Veranópolis, não sei se é obra, a minha que mais me orgulha é ter trabalhado para a construção do hospital. Nós, naquela época, nós estávamos assim, muito carentes de hospital. Um tinha fechado, o outro era das irmãs que já estavam querendo fechar. Aquele do centro. E se decidiu, então, construir esse hospital. E eu fui presidente da Comissão Pró-Construção do Hospital Comunitário durante vários anos, né, que a gente buscou recursos, construiu um hospital que hoje seria praticamente impossível construí-lo hoje, né, com recursos extremamente limitados, com a colaboração da comunidade, com um sistema de contratação de funcionários diferente do que é hoje, de ter que licitar tudo, aquela coisa, né? Então, se construiu um hospital, né? Que esse, eu te diria que se eu tivesse que escolher alguma obra que tivesse me dado satisfação, né? Além da medicina, além do futebol, seria do Hospital Comunitário de Veranópolis. Foi isso aí que, na verdade, acabou me introduzindo para a vida política, porque
Quando você começa a trabalhar na comunidade, né, a primeira coisa que se faz, a primeira coisa é o convite para essa pessoa participar de alguma coisa política. Isso é normal e natural. Então, eu era presidente do Veranópolis, fui presidente da comissão, e aí já começaram os convites. Tu sabes que eu tive convite para concorrer a prefeito ainda antes do meu primeiro mandato, quando o Elcio foi reeleito. Acho que tu te lembra, você se lembra, quem tem mais tempo. E eu não... O que o senhor quer dizer com isso? O mais velho é o Gustavo. O que o senhor quer dizer com isso? Com mais tempo. Eu não quis. Não quis, naquela época eu não quis, achei que era muito prematuro. Eu disse, não quero, mas na próxima eu vou pensar. E chegou a próxima, a gente concorreu, ganhou. A gente ganhou, depois foi a reeleição e aí já vieram, agora já estamos no quarto mandato e quarto e último, se Deus quiser. O primeiro foi em 2006, 2005 o primeiro? Não, 90. Foi em 2005. Você até reelegeu? Eu fui convidado em 2000, naquela eleição em 2000, 2001, não me lembro bem, para ser o prefeito. E assim, uma pressão enorme por parte aí dos membros daquela época, do seu Nadir, do seu Ruas, né, que eram as pessoas, né, que eram, digamos assim, os caciques. Os caciques aí, políticos da cidade, né? Aí chegou um momento que eu disse, olha aqui, eu disse, vamos fazer o seguinte, eu não quero ser prefeito, mas eu concorro a vice. Vocês arrumem um prefeito, tá? Eu concorro a vice. Então, aí no outro dia eu fui informado que tinham arrumado um prefeito, que era o João Zata, aí, que acabou falecendo. Sim. E nós fomos à eleição com o Elcio e nós perdemos aquela eleição, né? A gente perdeu, né? Então foi digamos assim, a minha primeira experiência política foi como vice. Vice derrotado naquela ocasião, mas serviu como experiência e na outra eleição a gente teve uma vitória bem expressiva lá na Foram 4 experiências, né? 4 experiências, essa é a quarta. 5. Tipo, e essa foi inédita, né? Porque o método de campanha foi completamente diferente. Como é que Veranópolis é histórico. O seu Nadir Pellegrino foi 3 vezes, o Elcio foi 2 vezes e o seu Elias Rosamantino foi 2 vezes. Então quarto mandato é histórico, né? Histórico em Veranópolis. Praticamente o senhor é o Vitor Plete de Veranópolis. Que é o Vitor. Eu e o Vitor. Tá virando uma Coreia do Norte aquilo lá já. Olha, o Vitor é meu grande amigo, tá? Vou falar aqui, né? Adoro todos os políticos aqui de Nova Prata, tenho boa relação com todos. Mas eu tenho um carinho especial por eles, sabe? Eu não estou aqui fazendo nenhum proselitismo político para ninguém. Eu acho que o Vitor não precisa disso. É uma história. Ele já tem a sua história, né? Tem história. E eu acho que ele ajudou bastante Nova Prata. Ele ajudou bastante Nova Prata. E a chapa única não teve concorrente. Ele trouxe algumas coisas interessantes para Nova Prata. Então, bastante. Aqui deixo assim a minha saudação. Normalmente ele nos assiste, né? Então, eu vi que ele tomou vacina outro dia, né? Tá melhorando, recuperando. Qualquer hora já está saindo para o campo aí de novo, né? Aqui, doutora Vana Marapaim mandando abraço, doutor Valdemar, grande médico para mim, meu médico, né? Tenho grande admiração, forte abraço a todos e ao meu amigo Gustavo. Abraço. Roberto Meneghini, sempre assistindo Hora Bolas, né? Grande doutor, Grêmio, Veranópolis. Roberto Meneghini foi prefeito de Vista Alegre. Exato. Trabalhou na CNM em Brasília depois de muito tempo. Exatamente. A Confederação Nacional dos Municípios em Brasília. Esse mesmo. Ayrton Ayolfi. Orgulhoso em saber que o doutor é meu conterrâneo, viu? Da metrópole de São Liberal. Os Ayolfi são vizinhos. Todos os Ayolfi são liberal para o mundo. São liberal para o mundo. É isso aí. As famílias aí eram os Decali, os Ayolfi e os espanhóis. Os espanhóis aqui, o Jairo. Sim. Pai da Arthur, sim. Certo. Como é que é o que tinha a churrascaria, agora eu esqueci o nome dele. Ernesto. Né? O Ernesto. Isso. Eram todos ali, formavam o triângulo aí o Triângulo das Bermudas aí em São Liberal, aí cada um tinha uma esquina aí, né? Então são as famílias tradicionais. Legal. Né? Famílias. Clayton Camargo nos assiste em São Paulo e Marcelo Mesomo nos assiste na Água Branca, Guabijô. Pergunta para o doutor se a hidroxicloroquina pode prevenir o Covid. A consulta o senhor marca no... Eu acho que profilático não, para prevenção não. Acho que tem que usar bem na fase aguda, né? Quando a coisa aperta... Bem na fase aguda, se é para usar, tem que usar na fase aguda. Com profilático não.
Alexandre Conterno perguntando aqui, ó, se eu fizer a vacina e depois doar sangue para alguém, eu vacino outra pessoa? Poxa, acho que é uma pergunta capciosa. Eu acho que não. Acho que não. Não porque, na verdade, você vai doar... Não, mas eu gostei da profundidade. Você vai doar 400 ml de sangue, né? Sim, mas junto não vai o vírus... Como é que é? Alguns anticorpos vão passar para o outro, né? Mas acho que não vai ser em quantidade suficiente para produzir defesa imunológica. Não vai ser. Nesse tempo agora da pandemia, o que é mais difícil, ser médico ou ser prefeito? Olha, tio, eu me gratifiquei com as duas, né? Mas na verdade, ser médico, né? A vocação? A minha vocação é ser médico. Olha, eu vou dizer para vocês, eu tive convite já várias vezes para ser candidato a deputado da região, vários convites, várias eleições. Inclusive já na próxima, já estão me convidando, né? Eu sempre neguei, sempre disse que não, porque eu vou sempre... Se por um acaso, né, acaba se elegendo deputado, que é muito difícil, né, a gente tem aqui uma região, tem bastante município, mas tem pouco voto, né? Nossa região não adianta, tem essa característica. Nós somos muito próximos, né? Então, muitas vezes, né, tu não alcança uma contagem necessária para alçar um voo maior, mas eu nunca quis justamente para não abandonar a medicina. E Senado, governo do Estado, nem pensar então? Hã? Senado ou governo do Estado, nem pensar então. Governo tem que se pensar bem aí, né? Aí já é muito. Uma barbadinha dessa, governador do Estado? É muito para bola, né? Não. Doutor, vamos a mais um... Deputado eu tive várias chances de concorrer. Sim. Várias oportunidades. Desde o primeiro ano de mandato de prefeito. Né? Concorrer, né? Não estou falando em se eleger, mas concorrer. Eu nunca quis justamente para não deixar a medicina de lado, né? Que vou deixar. Então a minha vocação primeiro realmente é a medicina. Legal. Vamos a mais um intervalo, doutor? Mais um descanso aí, só toma seu chazinho enquanto nós vamos chamar o comercial e já voltamos para mais um bloco do Hora Bolas com a presença do doutor, prefeito, jogador, futuro deputado, meio-campista, botafoguense de Fagundes Varela e nosso conterrâneo, que fiquei sabendo hoje, né? Doutor Valdemar de Carde. Daqui a pouquinho com o Hora Bolas de volta pela Conecta Mais TV. A Pamplona é um comércio de tintas automotivas situada em Nova Prata. Com todo o cuidado e profissionalismo, chegamos à cor e tom desejado em lata ou spray. Você encontra na Pamplona produtos de cuidados gerais para seu carro e também tapetes industriais de diversos modelos. Pamplona Tintas. La Parola Pizzeria. Viva a experiência! Sabores que surpreendem em um lugar encantador. Venha sentir a Itália. La Parola Pizzeria. A Odontoclínica Ferri trabalha de forma descomplicada, rápida e com assertividade, garantindo naturalidade e beleza ao seu sorriso. Visite o dentista regularmente. Odontoclínica Ferri, realçar sorrisos e melhorar a qualidade de vida das pessoas é a nossa missão. Você gosta do nosso talk show? Então nessa quinta-feira teremos um dos criadores do talk show aqui da nossa região. Sabe quem é? Radialista, compositor, comunicador, ele é Ari Campos e estará contando a sua história aqui nesse sofá. Rosinhol Posto Central tem novidade para você. Faça o download do aplicativo Argo 360. Digite nosso código ROSE e crie sua conta. Pronto, agora é só desfrutar os benefícios. Rosinhol Posto Central. Super Cassol. Padaria, fornadas diárias que garantem um pão fresquinho. Açougue, higiene, procedência e qualidade nos cortes. Fruteira, entregas diárias para garantir a qualidade. Floricultura, flores para alegrar seus ambientes. Super Cassol, o prazer de comprar entre amigos.
Gin Sushi Bar e Delivery. Buffet livre, ao quilo, à la carte e omakase, de terça a sábado. Buffet com mais de 40 tipos de sushis, grelhados, risotos, comidas orientais, saladas e os melhores mousses. Gin Sushi Bar e Delivery, o melhor buffet de sushi da região. Nosso serviço de atendimento domiciliar conta com profissionais especializados que vão até sua casa realizar a coleta de exames laboratoriais com toda a segurança e conforto. Para agendar é muito simples. Entre em contato pelo telefone, pelo WhatsApp ou pelas nossas redes sociais. CML 40 anos. Você conhece, você confia. Voltamos com Hora Bolas pela Conecta Mais TV, com a gentileza de Pamplona Tintas, tinta predial, automotiva e moveleira. Unimed Vale das Antas, cuidar de você, este é o plano. Nossa, estou me sentindo locutor da Gaúcha. Gente. Nossa, bem, que é melhor que o Marangoni. É? Nossa, Gustavo. Centro de Medicina Laboratorial, qualidade a serviço da vida. E a Dilnet Telecom, a Dil Fibra, a Dil TV, fixo. a Dil Rádio, a Dil Fixo e a Dil 2 Fixo aqui. Né? Entre em contato através do 10355. Tu tem internet com a gente lá? O senhor sabe que a Dil nos obriga a contratar esses dois. É boa a internet, né? Prefeitura é um cliente bom nosso. Lá na prefeitura também, na tua casa, tá louco. A Dil tem umas horas para ver deles, aí eles estão pagando aqui no programa, sabia? E doutor, Veranópolis, como é que está sendo esse ano agora, essa pandemia, questão política, econômica, social, como é que estão enfrentando? Fechamento, confusão, Olha, eu acho assim... Vai ter paralisação lá também? Eu acho assim, a atividade econômica do município, né, as empresas nunca fecharam. Né, a gente nunca, apesar de todas as restrições, as empresas sempre continuaram trabalhando com cuidados. Né, então, essa parte a maioria das empresas acabou crescendo no ano passado. Né, é verdade. Acabaram crescendo. Eu tenho levantamentos aí todas as empresas de Veranópolis, pega a Boito, que sempre teve uma empresa que ficou com faturamento assim meio fixo durante anos, eles dobraram o faturamento ano passado. A Oleoplan trabalha com biocombustível, então enfim, as empresas do metal mecânico aí, sofreram mais no ano de 2019, que não tinha pandemia. O metal mecânico sofreu mais em 2019 do que o ano passado e esse ano. Ah, todas as empresas estão contratando, então essa parte ficou mais ou menos equilibrada. Né? Eu acho que quem mais sofreu é o comércio, né? E eventos, comércio, serviços e a área do turismo. Com certeza. Esses são os que foram enormemente prejudicados, né? Sem dúvida nenhuma, né? Por esses fechamentos. E eles estão aí, né? Eu vi aí que em movimentos aí, com toda a razão, né? A gente não tira o mérito desses movimentos, afinal a pressão tem que ser feita porque, né, esse pessoal tem aluguel para pagar, tem funcionários para pagar. Mas agora a gente tem que tentar equilibrar essas coisas, né? Eu lá em Veranópolis sempre procuro assim, eu acho que a gente tem que equalizar a situação econômica com a equação sanitária. Tem gente que diz que uma coisa não depende da outra, depende essencialmente, né? A saúde depende da economia, a economia depende de ter um povo saudável. Sim. Então a gente tem que tentar equalizar, tem que ter muita cautela, muita calma, né? Acho que chegou o momento agora, chegou o momento de flexibilizar. Eu penso que a partir da semana que vem, e também penso que isso também vai acontecer. Acho que o governador aí vai ser sensível a esse apelo, porque também... Questão da vacina? Também a condição sanitária melhorou bastante na nossa região. Tem melhorado muito nos últimos 15 dias. A gente começa diminuindo os casos novos, depois a gente começa diminuindo as internações, são dois indicadores importantes. Depois do direcionamento para a UTI e quarto, os óbitos. Né? O que mais demora, né, para melhorar, o indicador de saúde que mais demora para melhorar, infelizmente, são os óbitos. Então, estão acontecendo muitos óbitos ainda.
Vocês viram hoje o noticiário aí que aconteceram 4 mil. 4 mil, apesar que esses 4 mil, né, isso tem que deixar claro, não são de hoje. Se tu olhar, tem óbitos ainda de fevereiro, e tem óbitos do ano de 2020 que foram computados. Exatamente. Hoje. Então, assim, a média móvel não é essa, não é 4 mil. A nossa média móvel fica perto de 3 mil, 2.760, tá? Mas eles colocam só o número, né? Mas em suma, os óbitos, as confirmações continuam acontecendo, né? Que é o último indicador. É o último indicador. Nós aqui, na nossa região, logo, nos próximos 15 dias, posso garantir, os óbitos vão diminuir bastante. Vão diminuir. Tá? Por quê? Porque os casos novos diminuíram, as internações caíram drasticamente. Então, acho que a pandemia aí a gente está chegando numa situação mais confortável, né? E que penso que com isso devem haver as flexibilizações aí principalmente para a gastronomia à noite, né? O comércio final de semana. Agora, eu não liberaria, né? Eu ainda restringiria até às 10 horas. Eu acho assim, se eu tivesse que decidir, se eu tivesse hoje que decidir, no lugar do governador, eu deixaria os restaurantes abertos até no máximo 10 horas. Certo. Não mais do que isso, porque a gente não pode ainda se dar o luxo de avançar num relaxamento que pode nos fazer voltar para trás. E se vocês observarem na mídia, na grande mídia, a gente fala na grande mídia, a pressão que existe pelo lockdown. Bah. A pressão é enorme pelo lockdown, gente. Quem assistiu ontem, um jornal nacional famoso aí, vocês viram uma pressão imensa e intensa para lockdown de 3 semanas. Fechar tudo. Fechar as indústrias, inclusive. E fechar tudo. Então, assim, a gente não pode retroceder para poder dar razão para essas pessoas que querem esse fechamento drástico. Então, tudo disso, depende do nosso comportamento. Exato. Mas doutor, eu tenho a impressão que nós fechamos precipitadamente e reabrimos também precipitadamente. Na hora errada, nas duas situações. Na hora errada. Numa hora abrimos uma hora em que vinha um verão pela frente, que vinham festas pela frente. Exato. Então, acho assim, para o pessoal que nos ouve aí da gastronomia, do acho que eles têm toda a razão em ter que trabalhar à noite. Agora, tem que haver um horário, tem que haver ainda um horário limite. Sim, eu acho que eles estão exigindo no máximo até as 10 horas. Só que hoje tinha a exigência de fecharem às 18 horas. Às 18, isso. Mas então eu tenho que deixar de ir na missa para poder jantar às 5. Aí liquida com eles, Aí liquida com eles. O vírus só sai de noite depois das 6. Quem? Se o vírus só sai depois das 6. Se tu fores ver as hamburguerias, o pessoal que faz X, eles só trabalham à noite. Pois exato, cachorro quente e tudo mais. Eles não servem almoço, Mas quem gostou dessa pandemia foi que os donos de supermercado, que graças ao uso de máscara diminuiu o furto de uva, sim. Nas gôndolas, então. Tem vantagem, então não é todo mundo está prejudicado. Os supermercados venderam adoidadamente porque as pessoas começaram a fazer a refeição em casa. Sim, doutor, por que o pessoal tem aquela obsessão? Lembra ano passado, quando avisaram que ia parar tudo, desapareceu o papel higiênico dos supermercados? E álcool gel. Por que o pobre gosta de comprar papel higiênico e o rico compra dólar quando estoura uma crise? Eu nunca entendi essa diferença. Isso não se explica. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a conduta mais adequada nesse momento é essa. Eu acho que tem que flexibilizar gradativamente e tentar favorecer aqueles setores que foram até então muito prejudicados. E a higiene tem que ser constante, não só por causa da pandemia, Porque o pessoal aprendeu a lavar as mãos depois de o governo. Teve algum caso de alguma festa clandestina, alguma coisa em Veranópolis que está acontecendo aí? Alguma festa clandestina que aconteceu? O senhor já participou de alguma, assim, como prefeito? Nunca lhe convidaram para uma clandestina? Aconteceu. Nós lá multamos um senhor lá que tem um sítio, R$200 mil. E pedi qual é que era a punição. Porque se tu for somar todas as multas que ele teve, dava R$200 mil. Perdeu o sítio, então? Agora a gente está vendo alguma coisa nós vamos cobrar dele. Tem que penhorar o sítio. Mas é impossível desse valor. Mas essa cobra do dono da festa. Nem a terra dele vale isso, Então, mas assim, algumas pessoas insistentemente mantiveram essas atividades clandestinas. A maioria foi notificada, estão respondendo o processo judicial. A gente agora fez, durante 2 finais de semana, a gente fez uma inspeção por drone. Certo? Agora a gente mapeou os locais onde eram, digamos assim,
os frequentes que faziam essas festas clandestinas, a gente fez um mapeamento por drone, funcionou super bem porque desapareceu todo mundo. Nós vamos divulgar os nomes aqui, hein? É isso. Vai passar aqui embaixo. Vai passar embaixo o nome aqui e o endereço. Para próxima. Se fizeram alguma festa, foi embaixo da árvore, aí para não o drone não, mas... É uma forma de educação, né, cara? Mas funcionou muito bem, Educação, não, de respeito, né? Porra, Chico, os caras... Então ali estão pegando multa pesada, então 200 mil. Pô, o cara aprontou. Na somatória. Sim, eu sei, mas justamente, imagina tu chegar pior que ele postou no Face, foi sábado, não, sexta de noite, sexta que foi feriado. Ele postou assim: senhor Valdemar de Cari, prefeito municipal, o senhor vai me deixar eu abrir esse fim de semana ou não? Falou, paga a multa, já. Eu quase respondi para ele, a sua multa vai aumentar, né? E o senhor é ativo nas redes sociais, prefeito? Seria ativo? Mais ou menos. Não muito, né? Acho que a gente tem que filtrar bastante. Tipo essa da campanha até eleitoral, o cara tinha que estar meio que... Eu faço mais as atividades da prefeitura nas redes sociais, assim. Tem bastante bobagem, né? Muito. Fake news. A gente preserva muito a vida privada nossa, né? Mas a prefeitura a gente tem que postar alguns feitos, algumas obras, essencial, né? Coisas, né? É uma prestação de contas também para o povo, contas, né? Baconina. Qual é o posicionamento do prefeito na volta às aulas? O que tu acha? Sou a favor. Favor? Totalmente a favor das voltas às aulas, né? Acho que estamos demorando muito. Principalmente o problema das creches, né? E o primeiro e segundo ano fundamental. Acho que isso já tinha que estar funcionando. Nós tentamos abrir lá em Veranópolis, mas funcionou 2 semanas, em seguida veio a bandeira preta e liquidou assim a nossa organização toda, mas sou a favor. Acho que as crianças assim estão sendo muito prejudicadas, principalmente na qualidade as também. Creches, as creches porque as mães têm que trabalhar. Esse é um ponto fundamental. Segundo ponto que é importante na creche, a creche tem uma função social, gente. Sim, a creche dá 5 alimentações por dia para as crianças. Então, crianças, alguns bairros nossos são carentes. Essas crianças recebem as 5 alimentações todos os dias. Então tem função social, não é só função pedagógica, não. E o primeiro e o segundo ano são fundamentais na alfabetização das crianças. Então as crianças estão perdendo muito, né? Não estão perdendo muito. E o ensino esse remoto, eu tenho um netinho e eu vejo, não funciona, gente. Não. Funciona muito pouco. A criança não consegue prestar atenção naquele computador, né? Se distrai e começa o ensino remoto ele pode ser um auxiliar em determinadas situações para fazer algum reforço, eventualidades, alguma coisa. Agora como ensino básico não. Um ano inteiro é impossível, né? Tem que ser presencial. Então aqui, né, me coloco totalmente a favor das voltas às aulas. Se a gente pudesse vacinar os professores, e espero que eles, eu acho que logo depois dos 60 anos, aí, depois da gente vacinar 60 anos para cima, certamente o grupo que vai ser atendido vão ser os professores. Aí tu pergunta, tu quer vacinar os professores logo ou as pessoas acima de 60 anos? Minha opção, todo mundo acima de 60 anos, certo? No momento, todo mundo acima de 60 anos, porque são as pessoas que mais morrem. Se adquirem a doença, são as pessoas que mais morrem. Pois é, doutor. Depois a gente pode escolher os que têm alguma comorbidade e os professores. É que agora o vírus está derrubando gente mais jovem também, né? Não é só os idosos. Eu sei, né? mas agora, ainda mudou a lógica das coisas, o idoso parece. É o que mais pena, o que mais sofre. Sim, claro. E o senhor já fez ou fará a vacina? Já fez a vacina? Eu já fiz a vacina. Já foi feito. A chinesa, a Oxford, a Corona. Qual delas? Qual delas? Fiz a Oxford. A Oxford, é chique, né? Nós aqui tudo chinês, né? Agora. Mas eu acho assim, Oxford. Não sei se temos tempo ainda, as duas vacinas tem. As duas vacinas têm fase 3, estudos de fase 3. A Oxford, a vantagem da Oxford é que ela dá imunidade depois da primeira dose. Ela já dá imunidade depois da primeira, tanto que a segunda é feita 12 semanas depois. Agora, a Coronavac tem que ser 2 doses, né, com diferença de 30 dias. Nós em Veranópolis já perdemos 2 pessoas, né, que fizeram a Coronavac, primeira dose só, já com quase 30 dias no momento de fazer a segunda dose, e que faleceram. Pessoas idosas e que faleceram. Então, assim, não deu imunidade uma dose só, não deu. Então, a Coronavac também é boa, né, mas tem que ser 2 doses.
Aliás, parece que o Agnaldo Timóteo tinha tomado uma dose, o recente tinha tomado a segunda, né? O Agnaldo Timóteo. E veio a falecer. Eu ouvi. Eu não vi isso aí. Não sei se foi verdade isso, também, porque internet hoje em dia até é verdade. Depende da segunda dose, a temporalidade da segunda dose, porque tu tem que ter 30 dias depois da segunda dose, né? Se você fez a segunda dose e no outro dia adquiriu a doença, aquilo que eu falei, né? E sempre tem aquela margem de risco ainda, né? Aqui, ó, doutor, mais abraços aqui, né? Roberto Meneghini, gestor sério e competente. Rodrigo Sangali, um abraço, doutor De Carli. Wagner Cielo, parabéns pelo programa. Obrigado, Wagner. Nosso motoqueiro de Veranópolis aí, ó. Futuro prefeito lá, né? Ele fica bravo comigo. Ana Leschmann, parabéns pelo programa, excelente entrevista, parabéns apresentadores e senhor Valdemar De Carli. Boa noite, Ana. Vera Cristianetti, muito bom o programa, parabéns aos envolvidos, sou fã da Conecta Mais TV. Muito obrigado. Muito obrigado, aceitamos visitas, abraços, parabéns, obrigado. Esse programa será reprisado amanhã a partir das 13 horas no site conectamais.com.br e na parte da tarde ficará disponível no YouTube, né? Então aí o doutor, a sua família poderão assistir a entrevista completa. Sobrar um tempo lá. A gente chama de entrevista, mas aqui ninguém entrevista. Do meio-dia aí. É isso aí. Tá bom. Doutor Valdemar, suas considerações finais? Olha, queixas, lamúrias, reclamações, elogios? Agradecer a oportunidade aí, parabenizar vocês aí, a Conecta, né, por essa função que ela exerce aqui, integrando aí a nossa região. Você sabe que eu sou um prefeito que não sou só apaixonado por Veranópolis, sou apaixonado pela região. Acho que a gente tem que trabalhar como região. A gente tem que trabalhar bastante integrar. O sucesso de Nova Prata reflete em Veranópolis, vice-versa, em Vila Flores. Esse é o pensamento correto. Em Paraí, né? Então, somos uma região muito forte, né? E a Conecto acho que faz essa função, né, de nos unir e nos congregar. Então, parabéns para vocês aí, para a cidade de Nova Prata. Tem um amigo nosso aqui que fez um comentário, pelo amor de Deus, volta às aulas. Minha filha tinha umas prof bem bonitas. Sempre tem um esperto, não vou dizer quem foi, né? Aqui, ó. Deve ser da Conecta aí, certo? É um colega nosso aqui da... Lembrando da manifestação amanhã, quem quiser, hein? É uma manifestação pacífica, né? Vai sair às 17 horas lá do bairro Retiro, né? Até o centro, né? Então, quem quiser colaborar, né, com os profissionais aí, com os donos de estabelecimentos de restaurantes, bares, lancherias e tudo mais. É uma manifestação apenas para pedir mais flexibilidade, né, de horários e também, né, de presença, né, de clientes nos estabelecimentos. Conta com o apoio de SIC, Sindilojas e CDL e da Polícia Rodoviária Federal também, tá? Então será nos dias 7, 8 e 9 de abril, amanhã, depois, das 17 às 18 horas. Certo? Então é o convite dos empresários do ramo da gastronomia. O Hora Bolas agradece a ilustre presença do prefeito de Veranópolis, doutor Valdemar De Carli, que hoje fiquei sabendo que é nosso conterrâneo, pratense, né? Pratense. Vistalegrense, Fagundense. São Liberal. Vistalegrense. Tem 4 nacionalidades. 4 passaportes ele tem. Obrigado, Jonathan Antunes, Fabiano Rodrigues Oliveira, Ciderley de Tade, dona primeira-dama, que também nos brinda com a sua presença, né? Muito obrigado pela visita. Espero que o rapaz tenha se comportado bem, né? Tá? Vai sair daqui sem sequelas, tudo bem. Tranquilo. E não jantaram hoje, eu acho. Não jantaram, hoje não tem sanduíche, né? Vai ser... Nós temos mondongo hoje, né? Opa, pode ser beleza, também. com batata frita, inclusive. Combinação boa. É isso aí. Gente, o Hora Bolas conta com a audiência de todos vocês para fazermos desta emissora, né? Conecta Mais, um grande projeto, né? Que está se concretizando cada vez mais, se solidificando em nossa região. Obrigado a todos. Até a próxima terça com mais um Hora Bolas a partir das 22 horas. Obrigado ao nosso prefeito Valdemar De Carli mais uma vez pela sua presença. Se cuidem, pessoal, se cuidem. Continua.